Enquanto o paciente fala, a gente pensa. Pensa, nesse caso, usando este mapa conceitual, que eu vou chamar das 3 clínicas, que é o seguinte, né? Que é a clínica do problema, a clínica do sintoma e a clínica do real. Agora imagine que o tratamento analítico é como se fosse uma jornada, que ele acontece numa estrada que tem 3 pistas. A da direita, que nós vamos chamar de a clínica do problema. A do meio, que nós vamos chamar de a clínica do sintoma. E a da esquerda, mais veloz, que a gente só vai lá de vez em quando, né? A clínica do real. Numa viagem de verdade, a gente começa pela pista da direita, né? Você entra, né? É sempre bom você começar na direita, você embala, ganha velocidade, vai para do meio quando já está, e de vez em quando você vai lá na esquerda, né? Ou seja, o trabalho analítico também é assim, ele começa com essa clínica do problema, que é o quê? Que é o paciente reclamando, ele tem um problema, né? O meu chefe não gosta de mim, eu não arranjo emprego, eu não ganho dinheiro, minha mulher não me ama, eu só arranjo namorada que me trai, nós estamos no mundo pandêmico, ou seja, o paciente reclama de algum fato, de alguma situação, que pode até acontecer no corpo dele, do tipo, eu tenho um vírus, eu sou diabético, mas é sempre a característica da clínica do problema é eu não me implico nisto. Eu tenho um problema. Diferente da clínica do simbólico, ou do sintoma, que eu vou chamar de sintoma, né? Desculpe, não simbólico. Né? Qual é a diferença entre problema e sintoma? O sintoma é quando eu falo assim, mas por que é que eu sempre arranjo o chefe assim? Por que eu estou sempre com mulheres que me traem? Por que eu arranjo sempre amigos que me passam a rasteira? Por que eu sempre tenho colegas que me... Né? Aí virou sintoma. Então, qual é a diferença do sintoma e do problema? O sintoma tem algo a ver com o problema, não. Mas a gente começa os tratamentos, o paciente vem com um problema. Né? Raramente alguém vem para uma análise com os sintomas. Né? Por que você está aqui? Porque eu estou fazendo curso de análise lá no Távola com o Dr. Luiz. Então, eu sei que o tripé da psicanálise, né? Supervisão, leitura, então eu vim aqui. Se fosse Lacan, você ia tomar uma chapuletada. Você vai embora. Quando você tiver algum sofrimento, você vem aqui. Por um lado, ele era muito liberal, aceitava gente que não era médico, ele não tinha essa, né? Nada, nem psicólogo, essa era a ideia. Mas, por outro, né, talvez tinha essa exigência de que haveria que ter um sofrimento, alguma coisa, um problema, pelo menos. Eu venho aqui porque eu quero ganhar dinheiro. Então, essa é a clínica do problema, que tem essa característica, o paciente não se implica, e é interessante, alguns pacientes, mesmo com coisas dele, colocam de fora. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, eu sou muito agressivo, o que eu faço com isso? Como se esse agressivo dele fosse um vírus, um negócio, né? Chega lá todo dia e fala, então, não melhorei. Eu que da agressividade, parece que está falando assim pra gente, faz alguma coisa aí, né? Como se ele não tivesse nada a ver com isso. Então, esse é o mapa, né? Que começa com a clínica do problema, aí chega um dia que o paciente para e fala assim, mas esquisito, né? Por que isso sempre acontece comigo? Por que será que eu caio nisso? O que será que isso tem a ver comigo? Pronto. Aqui chegou na clínica do sintoma, que é o que todo analista adora, né? Nós analistas ficamos meio irritados com gente que só tem problema que não se implica. Por quê? Porque não nos resta muito a fazer como analista. Na verdade, a clínica do problema é uma clínica muito do psiquiatra, do terapeuta. Né? Hoje a gente vê muitos clínicos, muitos psiquiatras se especializando, é quase assim, nas teorias do bem viver. Dar instrução ao cara. Como ele arranja um emprego, como ele fica rico, como ele lida com a angústia da pandemia. Olha o que teve de live aí, minha gente. Eu mesmo fiz também. Como lidar bem com a pandemia, né? Quer dizer assim, como, né, a gente fez. Então, nós clínicos, às vezes, assumimos esse lugar do coaching, do que vai dar a dica, do que ensina, do que, né, que vai bem para a clínica do problema. Mas a gente sabe que isso não é suficiente e eu penso, né, a frase que vem na minha cabeça, eu vou falar, mas depois a gente até pode questionar, a verdadeira psicanálise? Então já fica uma pergunta aí para o senhor, doutor Luiz.
A verdadeira psicanálise é só essa, da clínica do problema, do clínica do sintoma, ou eu também vou considerar a psicanálise a clínica do problema? Eu vou dizer que, enquanto o paciente não tem essa passagem da primeira pista, né, da clínica do problema para a clínica do sintoma, muitas vezes a gente acha que o paciente está resistindo, né? Ah, ele não se implica. E eu acho que eu também acho que ele está resistindo. Na verdade, eu acho que ele está desperdiçando o tratamento, porque o que é que eu vou fazer com a mulher dele, com o filho, com o chefe, com o mundo da pandemia? Não posso fazer nada, né? Onde a análise é mais eficaz é para mudar na parte que ele se implica. Veja que eu não usei a palavra culpa até agora, porque não é questão de culpa, é implicação, né? O objetivo da clínica do problema é levar o paciente ao que na psicanálise a gente pode chamar de retificação subjetiva. O que é? É quando a pessoa se implica na história. Só que, enquanto ele não se implica, o que a gente faz? Fica com aquela cara de, você é um neurótico. O que eu quero dizer é que eu acho que nós, analistas, teríamos que desenvolver uma capacidade de ajudar alguém, mesmo quando ele não consegue ir para a clínica do sintoma. Ou não? Vamos ajudar só quem é muito trabalhado. Eu não gosto muito daquela ideia lacaniana de que a psicanálise não é para quem quer, é para quem pode, né? Claro que o Lacan falou isso não no sentido de dinheiro. O que ele quis dizer? A psicanálise não é para quem quer, é para quem pode. Quem é que pode? Quem se implica, não é? Daí até o famoso as entrevistas iniciais, um processo enquanto para você ver se a análise pode se dar. Mas eu acho que a análise deveria ser capaz de ajudar alguém que se implica pouco. E eu vou contar aqui para vocês a minha experiência depois desses anos. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que funciona. Porque eu já vi muitas pessoas que ficaram nessa só reclamando. Eu acho que esse falar, esse catarse, nessa escuta compassiva, produz alguma coisa, porque eu tenho alguns exemplos. Né? Você foi pensar hoje uns 5 ou 6. Pacientes que, na verdade, não me deixam nem falar. Sabe? Daqueles assim que quando eu quero falar alguma coisa assim, não sei se vocês já sentiram isso, o paciente faz uma cara feia, assim, cala a boca, eu tô pagando para você que quer, deixa eu falar, né? Que nem vocês sabem a história de como é que começou a psicanálise, né? Já toda vez eu conto, mas vou contar de novo porque é muito boa essa história. Lá com a Ana O. Aí o Freud descobriu que botando os pacientes para falar da primeira vez que tinha o sintoma, o paciente melhorava. Então, ele falou assim, você está com tosse? Qual foi a primeira vez que você teve tosse? Eu estava assim, agora vamos trabalhar a coceira. Está com coceira? Qual foi a primeira vez da coceira? E ele ficava, né, insistindo. Aí a Ana O estava falando lá de uma coisa, embalou, e o Freud falou assim, não, então, agora nós vamos trabalhar da sua paralisia. Ela vira para ele e fala assim, o senhor calha a boca e deixa eu falar, que é isso que me melhora. A famosa talking cure, né? Então, parece que mesmo quando nós, analistas, não pontuamos muito ou não interpretamos, esta fala tem um efeito para o paciente. Né? Aí eu fui lá no Lacan, no Função e Campo da Linguagem, e uma das coisas que me faz pensar lá, que o Lacan vai mostrar mesmo, é que sim que tem um efeito essa fala, porque ela é endereçada. Né? É o endereçamento da fala que parece que produz um trabalho psíquico. O que difere um grunhido de uma palavra? Não é a questão do jogo do significado e significante, que eu posso fazer um grunhido virar um significante de qualquer significado, é só combinar, né? Você, toda vez que eu fizer, significa que bom. Pronto, virou palavra. Mas não é isso. O que faz a palavra não é o significado, é o endereçamento. E aí, então, mesmo quando a gente está quieto, mesmo quando a gente não pôde ajudar o paciente, porque qual é o nosso trabalho nessa clínica do problema? Ajudar o paciente para a clínica do sintoma, mas alguns não vão. Eu acho que essa é uma boa arte que a gente pode desenvolver. Até que, como eu disse, chega um dia que o paciente vai, aí ele começa a interpretar, dar sentido para o seu sonho, para o seu sintoma, e aí é a parte que a gente gosta, que a gente sabe mais, eu acho, na psicanálise, que é essa pista do meio. Isso é a famosa Freud explica, né? Explicamos, e isso tem um efeito.
Mas, como a gente percebe, depois, quando você tem pacientes com longos anos de análise, por exemplo, você pega um paciente com 10, 15 anos de análise, você vê que, por mais que trabalhe, resta alguma coisa lá do sintoma, não resta? Não precisa nem você ter paciente com 10, 15 anos, só você pensar em você, né? Eu, pelo menos, já fiz muita terapia, muita análise, mas de vez em quando a porca entorta, quando as coisas entortam, toca na mesma neura. Lá vou eu com o mesmo lugarzinho, né? A diferença é que às vezes eu consigo sair um pouco mais rápido, mas eu ainda vou lá, e como todos nós, vocês também. Nem vou perguntar, vou afirmar, né? Então, esse trabalho da interpretação do sintoma, o sintoma, eu estou implicado, é porque tem a ver comigo, e isso, significa aquilo, também ele chega uma hora que ele se esgota, né? E sobra um tantinho, que é a clínica do real. Quando é que é o real? Quando o paciente fala assim, olha, eu já fiz muito, já trabalhei muito, já descobri tudo bem, eu tenho a ver com esse negócio de sempre cair com chefes que me perseguem. Mas eu já trabalhei, eu sou assim mesmo. Parece que tem uma coisa em mim, é o meu gozo mortífero. E aí a pessoa paga o preço. Então, a clínica do real é quando você aprende a viver com o resto de sintoma que ficou depois de tudo que você fez na clínica do sintoma e que trabalhou significou. Então, essa clínica do real, a gente só vai lá de vez em quando.